é querer saber algo que nem ele sabe. Quantas de nós, quantas mulheres também eu já não ouvi falar que estavam com um desafio aí no casamento, na vida pessoal. Na verdade, essa mulher, ela nem sabia qual era o problema dela. Era uma confusão tão grande, né? A gente fala que é a famosa crise existencial. Você não sabe nem quem você é, nem pra onde você tá, nem onde você tá, nem pra onde você quer ir. E aí, se você cobra isso do seu marido, não, mas o que tá acontecendo? O que você tem? O que foi? O que é? E se nem ele sabe, tem uma hora que ele vai olhar e vai falar, bom, cadê o problema? Onde tá o problema? Eu acho que o problema é você. Entendeu? Muitas vezes isso acontece com a gente também. Nem a gente sabe onde tá o problema. Nem a gente sabe o que tá acontecendo com a gente. É a famosa crise existencial. Que acontece com qualquer um. Com a mulher e com o homem acontece. E isso aconteceu comigo também. Eu pensava um pouco assim, sabe? Teve um episódio que aconteceu que o Wellington estava com problema com o familiar dele e eu via ele muito distante de mim. Via ele distante e você via que, assim, né? Agora eu olhando de fora, né? Olhando quando eu tô fora da situação, com tudo que eu precisava construir já construído no meu casamento, agora eu consigo entender que naquele momento ele tava com uma crise existencial, ele tava com problema na família, ele tava com, sabe? Ele tava nesse momento que todos nós temos. E eu achava que o problema era eu achava que o problema era o casamento. E eu brigava por isso, sabe? Teve uma vez que eu falei, você não quer mais saber o que foi que tá acontecendo. E homem, gente, homem tem uma questão de ser muito fechado. Homem é muito reservado. Pro homem falar o que ele tá sentindo, isso tem que estar assim, sabe, já aqui, entalado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes nem ele sabe o que ele tem, tá? Então é uma coisa também, um erro muito comum que eu vejo. Outro erro comum que eu vejo também é quando você percebe que, o problema ele não é esse. Eu tô vendo que ele não tem nada com a família, não tem nada disso que você falou. E aí você começa a ir para aquele outro lado, que é o que todo mundo teme. Será que ele tem outra pessoa? Será que o meu casamento ele tá à beira do divórcio? Será que ele não me ama mais? Será que ele quer ficar solteiro? O que será? Será que ele cansou de mim? Um erro comum é não observar isso também, tá? Porque quando a gente fala dessa relação extraconjugal ou de querer divorciar, quando o marido ele tem certeza, né? Teoricamente, né? Porque a gente sabe que se ele tá procurando ali um culpado, pode ser que ele ache que o culpado é você, assim como você acha que ele é, né? Pela sua infelicidade. Mas se na cabeça dele, nesse momento, ele tem certeza que o problema é a insatisfação conjugal, a insatisfação ali no casamento, se você tem isso presente no casamento de vocês, você não pode fechar o olho pra isso. Então isso é um erro comum também, tá? É você fingir que nada tá acontecendo. Você não observar os outros sinais. Então qual que é o jeito certo? Se isso estiver acontecendo, observar outros sinais dentro do casamento. E quais são esses sinais? Então, vou falar aqui pra vocês. Além da frieza, esconder celular. Além da frieza, bloquear tudo com senha. Além da frieza, grosseria, ignorância, arrogância. Além da frieza, um homem que antes chegava no horário, não chegar por motivos que cada dia tem uma desculpas deslavadas. Então tudo isso são sinais para que você perceba que aí sim tem algo diferente, tem algo estranho acontecendo realmente no relacionamento. E aí você fala, Carol, tá, então agora eu entendi o jeito certo de observar se o sinal é esse mesmo. E como que eu faço para reverter isso? Como que eu faço para dar um jeito? Então eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. O cérebro do homem, ele funciona diferente do cérebro da mulher. Por quê? O homem, na época das cavernas, ele era o responsável por alimentar a prole, por caçar,
por explorar outras regiões. Se acabava alimento numa região, ele ia para outra. Então o homem, ele trouxe no cérebro dele, desde lá da época das cavernas, durante a evolução, ele trouxe ali o cérebro primitivo. Ele tem ali dentro esse instinto de caça, esse instinto de explorar, esse instinto de conquistar. Se esse homem começa a ver que no casamento dele não tem mais nada a ser conquistado, se esse homem ele começa a perceber isso na relação dele, esse homem ele dá um jeito de buscar essa conquista em outro lugar. E esse lugar não precisa necessariamente ser uma relação extraconjugal. Esse outro lugar, ele pode ser vícios, ele pode ser vícios em jogos, vícios em pornografia, pode ser vício em trabalhar, pode ser diversas outras coisas que tragam para ele essa necessidade que ele tem. E, gente, isso é do homem. Isso é da época das cavernas, tá no cérebro dele. Tem uma região do cérebro dele que é ativada ali, quando ele tá nesse período de conquista. Então, se ele não tem mais esse período, essa conquista dentro do casamento, ele busca fora, sim. E daí vem dessa frieza, daí vem essa perda de interesse. E aí você pode falar pra mim, Carol, então tá. Então eu entendi isso, eu entendi que isso é uma necessidade do homem. Por que que é do homem? Por que que não é da mulher? Porque a mulher, na época das cavernas, era a que ficava responsável ali pela prole. Então esse instinto de caça, ele é muito mais aguçado no homem, muito mais. Porque a mulher, ela tinha mais essa necessidade de cuidar, essa necessidade de acolher. E isso a gente carrega também no nosso DNA, no nosso cérebro, tá? Então, como atrair esse interesse de volta? Tem duas maneiras, a maneira que é errada e a maneira que é certa. A maneira errada de atrair esse interesse de volta é quando a gente faz isso única e exclusivamente para agradar o marido. Quando a gente faz isso única e exclusivamente para atrair o interesse dele de volta. Sabe por quê que isso é errado? Porque isso é uma coisa que a gente não consegue sustentar. Por exemplo, se você vai mudar a sua aparência física para agradar, não é todo dia que a gente consegue estar no nosso melhor momento, né? Não é todo dia que a gente consegue estar com uma aparência legal. Não é todo dia que a gente consegue trazer essa autoconfiança para a parte exterior. Agora, quando você começa a olhar para dentro é fogo, né? Para dentro de si, quando você começa a buscar esse algo interessante dentro de você, aí isso, minha filha, não tem o que te tire, não tem idade que chegue que vai te tirar essa autoconfiança de dentro. E de onde vem essa autoconfiança? Essa autoconfiança, ela só pode vir a partir do momento em que você para se olhar.